Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro vês me amar e me ajudas a acertar, e na tua direção caminhar? Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? o teu amor me envolve, O teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, sagrado coração. oh, 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 Por onde eu ando, sinto tua presença. em todos os lugares Está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vês me iluminar. como posso te deixar? Se mesmo quando eu erro vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, O teu amor me protege, és o meu porto, tô seguro. o melhor lugar de estar é no teu Boa tarde, Dona Marli. A paz. sagrado. Um santo e abençoado domingo para a senhora, para todos aí. Manda um forte abraço aí pro Goinho, pro David, Toquinha, Davizinho, enfim, para todos. Que Deus abençoe abundantemente. Vamos juntos. Se o teu espírito não habitasse em mim, O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro. o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. Coração, Sagrado Coração, Coração. sagrado coração. Há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Neste lugar, livremente posso entrar. Sagrado Coração de Jesus, há um lugar
onde posso repousar. Um lugar de paz e de luz. Neste lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado coração de Jesus. Boa tarde, queridos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Peço perdão à voz, parece não estar muito legal hoje, mas com a graça de Deus nós iremos trazer a reflexão sobre este Sagrado Coração de Jesus, segundo Santa Gertrudes. Que Deus possa desde já nos abençoar, derramar sobre nós as graças necessárias para que possamos fazer uma boa reflexão. Pedimos a Deus a graça de nossos corações estarem totalmente abertos, para que assim a palavra possa cair, germinar, crescer e dar frutos em nós. Vamos desde já nos colocando no coração misericordioso do Senhor, apresentando a Ele aquilo que trazemos nos nossos corações no dia de hoje. Vamos apresentando ao Sagrado Coração de Jesus a nossa vida, a nossa família, agradecendo porque hoje, dia que o Senhor preparou para nós e dia do Senhor, nós temos a graça de estarmos aqui partilhando sobre este Sagrado Coração de Jesus. Nos coloquemos no Sagrado Coração de Jesus. Há um lugar onde posso repousar, um lugar de paz e de luz. Neste lugar, livremente posso entrar e ficar. Sagrado Coração de Jesus. Vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos a vinda do Espírito Santo sobre nós. Peçamos a esse doce Espírito que nos conceda a luz necessária para enxergarmos aquilo que Ele deseja transmitir a nós. Aquilo que Deus deseja para cada um de nós nesta tarde. Gente, a voz tá bem ruim de sair. Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conceda o necessário para que nós possamos meditar e meditar bem a reflexão de hoje, 25º dia da nossa reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus, segundo Santa Gertrudes. Peço desde já perdão. Tivemos 3 dias, então estamos atrasados 3 dias, não pudemos transmitir esta reflexão durante 3 dias, mas com a graça de Deus ao longo dessa semana nós vamos acertando e vamos então clamar a este Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Imaculado Coração de Maria, saúde, esperança e vitória minha. Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Consagro desde já esta reflexão à Santíssima Virgem Maria. Consagro a ela, a cada um de nós, os nossos corações, para que ela possa nos ajudar, nos auxiliar nesta reflexão desta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Queridos, vamos lá. 25º dia da nossa reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus, segundo Santa Gertrudes. E hoje é uma continuação do nosso último dia, onde falamos da vítima dos desejos. E assim iremos continuar. Desejo universal e perpétuo por todos. Um dia em que liam o Evangelho, no Evangelho estas palavras: Simão, ama-me, apacenta as minhas ovelhas. Queridos e amados irmãos, assim como eu sempre digo, eu não leio antes, não faço um estudo antes de partilharmos juntos. E assim, ao ler logo no início, hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo, solenidade de São Pedro e de São Paulo. E olha que gostoso. Logo no início, assim vai dizer: um dia em que liam no Evangelho estas palavras: Simão, ama-me, apacenta as minhas ovelhas. Então fala também de Simão. E assim vai continuar. Santa Matilde ficou em êxtase, em presença do Senhor, que lhe disse: vou interrogar-te como ao meu apóstolo, e responder-me-ás na sinceridade do teu coração. Há no mundo alguma causa de tão caro para ti que não me quisestes abandonar por meu amor? E a santa respondeu: Senhor, sabeis que se todo o mundo fosse meu, com tudo o que encerra, eu o abandonaria todo por vosso amor. Queridos, o Senhor vai desde já falar aos nossos corações e perguntar para cada um de nós: tu me amas? Eis um questionamento que desde já nós podemos fazer conosco mesmo, cada um consigo, cada um com a sua consciência. Amamos o Senhor? Vamos continuar a reflexão. E a santa respondeu: Senhor,
sabes que se todo mundo fosse meu, com tudo o que encerra, eu o abandonaria todo por vosso amor. O Senhor fez essa pergunta a Santa Matilde, e ela assim o respondeu: Senhor, se todo mundo fosse meu, com tudo o que encerra, eu o abandonaria por amor ao Senhor. E aí então trouxe esta reflexão para nós. Amamos o Senhor? Se o Senhor chegasse para nós e perguntasse: Filho, me amas? Talvez automaticamente a nossa resposta seria sim. E aí poderia vir as contras propostas, respostas, perguntas de tantas e tantas situações. Eu não sei porque o Senhor está fazendo este questionamento agora, mas ao longo nós vamos descobrir. E vamos continuar. E o Senhor aceitou esta boa vontade como se efetivamente ela fosse dona do mundo inteiro e o tivesse sacrificado todo por ele. O Senhor interrogou a segunda vez: há algum trabalho ou algum ato de obediência que não quiseste executar por meu amor? E ela respondeu: Senhor, estou pronta a fazer tudo por vosso amor. O Senhor prosseguiu: há algum sofrimento tão grave que recusas suportar por meu amor? Ela respondeu: Senhor, convosco e por vós estou pronta a suportar todos os sofrimentos. E o Senhor aceitou ainda esta boa vontade como se fosse seguida do efeito. Depois acrescentou: em troca, eis aqui 3 espécies de homem que te recomendo: os simples, figurados pela simplicidade do Cordeiro, para que os instruas no meu amor, depois os que estão na aflição e no desespero, figurados pela mansidão do Cordeiro, finalmente a igreja toda, figurada pela ovelha, para que atrai sobre ela a minha misericórdia, por teus desejos perseverantes e tuas orações infatigáveis. Queridos, e assim o Senhor vai apresentar a ela 3 tipos de homens: os simples, figurados pela simplicidade do Cordeiro, para que assim ela pudesse instruir estes homens no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois apresentou a ela os que estavam, depois apresentou os que estão na aflição e no desespero. Aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Aqueles que passam por momentos de tribulação, seja na sua vida espiritual, ou seja na sua vida pessoal, na sua vida material, na sua vida financeira, aonde muitos nos dias de hoje estão passando por são homens colocados dentro desta realidade, que se encontram em aflição e desespero. E por terceiro, apresentou assim para ela, então apresentou estes que estão na aflição e desespero, figurados pela mansidão do Cordeiro. E finalmente apresentou toda a igreja, figurada pela ovelha. Toda a igreja, todos nós, rebanhos do Senhor, somos ovelhas do Senhor.
Então apresentou esses 3 tipos de homens e falou: para que atraia sobre ela a minha misericórdia, por teus desejos perseverantes e tuas orações infatigáveis. Queridos e amados irmãos, se o Senhor apresenta estes 3 tipos de homens, os simples, aqueles que na simplicidade vão tocando a sua vida, estes simples não quer dizer de fato simplicidade material, mas sim simplicidade aonde se colocam dentro da humildade, aonde se estão dentro do contexto ao qual o Senhor está apresentando. Vai apresentar os simples, vai apresentar os que estão fadigados e vai apresentar toda a igreja. Queridos, aqui ele está querendo mostrar, lendo aqui junto com vocês, tenho a reflexão e o entendimento de que ele está apresentando todos a ela e vai dizer em seguida: e vai dizer aqui em seguida os... Calma aí, gente, que subiu aqui. E vai dizer para que atraia sobre ela, sobre todo este rebanho, sobre todos estes homens, a minha misericórdia, por teus desejos perseverantes e por tuas orações infatigáveis. Aqui vamos ver que todos são necessitados da misericórdia do Senhor. E aqui o Senhor vai dizer que está apresentando a ela todos esses tipos de pessoas, e então aqui eu tenho entendimento desde já que todos nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. E então todos nós somos também convidados a rezar uns pelos outros, assim como o Senhor dissera a Santa Matilde, também diz a cada um de nós que é preciso rezar pelos simples, pelos que estão passando por dificuldade, pelos pecadores, pelos justos, por toda a igreja, assim ele coloca. E aí ele vai dizer, porque deseja que seja derramado a misericórdia sobre todos estes homens, sobre todos os homens. E aí nós vamos entender, queridos e amados irmãos, que este continuar deste tema da vítima por desejo, nós vamos então começar a entender porque Jesus iniciou, assim como fez com São Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Perguntou uma segunda vez: Simão, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez o Senhor vai perguntar: Simão, tu me amas? E aí vai dizer que Pedro entristeceu-se e disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E então o Senhor vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Então aí eu já começo a entender aqui o porquê também do Senhor perguntar para Santa Gertrudes 3 vezes, porque se ela o amava, e então iria apresentar assim estes homens, aonde aqui ele vem classificar assim, se eu posso dizer, o simples, o que está atribulado e toda a igreja. Assim como ele pediu para São Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele não disse apacenta só uma tribo, apacenta só um seleto grupo escolhido,
Ele diz: apacenta as minhas ovelhas, e todos nós somos ovelhas do pastor, independente de que se estamos no momento aonde estamos, se assim pode se dizer, numa tranquilidade, um momento onde estamos gozando de uma suavidade, seja pessoal, seja espiritual, ou se vamos nos enquadrar naqueles que se encontram fadigados, cansados, desesperados, aflitos, ou se vamos então nos colocar diante daqueles que estão todos na igreja. Ele diz, aonde o que é a igreja aqui que ele está querendo dizer, eu não creio que seja o templo de pedra, mas seja a cada um de nós, a todos nós, que somos corpo místico da igreja cujo Cristo é a cabeça. E então eu vou entender aqui que ele, finalizando, vai dizer que deseja que a sua misericórdia seja derramada sobre todos. Então, queridos e amados irmãos, nós somos convidados como a exemplo destas vítimas de desejo, independente da situação que nos colocamos, em que estamos vivendo, a rezar uns pelos outros, a se entregar uns pelos outros. E é preciso entender que nem todos estão numa posição onde podem se entregar, se colocarem como vítimas. Pode talvez você se perguntar, mas por quê? Que tem alguns, há divisão, há critérios? Não. É que, infelizmente, quando nos colocamos e quando estamos numa situação de afastamento, ou quando nos colocamos um pouco à parte, nós não temos então essa concepção desta necessidade, não sentimos em nós, dentro de nós, este chamado para nos tornarmos vítimas. E então eu vejo aqui o que nosso Senhor, quando ele vai dizer do certo tipo de pessoas, é que ele deseja que rezemos por todas elas. E aqueles que não se acham, aqueles que não se colocam nesta realidade, recebem então esta misericórdia daqueles que se propõem a se tornarem vítimas de desejos. E aí ele vai continuar. Depois acrescentou. Não, e aí ele vai dizer aqui. Gente, está subindo. Só um minuto, gente, perdi aqui a página. Acho que achei. E então ele vai dizer, apresentou então os homens simples, os que estão na aflição e no desespero, e finalmente a igreja toda, figurada pela ovelha, para que atraís sobre ela a minha misericórdia, por teus desejos perseverantes e tua oração infatigáveis. Assim, eis a santa encarregada pelo Senhor, de um lado, de prover as necessidades de toda a igreja,
por seus desejos perseverantes e orações infatigáveis, e ao mesmo tempo assegurada de que os seus desejos de trabalhar e de sofrer por toda a igreja serão aceitos como se fossem seguidos do efeito. A vítima do Sagrado Coração, que quer consumir-se por amor dele no serviço das almas, bem pode, sem dúvida, aplicar a si as mesmas promessas, propondo-se mesma extensão, o mesmo ardor, a mesma sinceridade de desejo. Esse desejo universal de Santa Matilde, pelo bem de todos, era ao mesmo tempo um desejo de toda a sua vida e acompanhou até na sua agonia, como nos informa Santa Gertrudes, que a viu neste momento supremo, colocando-se diante da chaga do Sagrado Coração de Jesus e exalando nele, como que por cada uma de suas respirações, ardentes desejos, penetrando ardentes desejos por todos os vivos e mortos. Este desejo, penetrando assim no coração do Salvador, fazia transbordar dele ondas de graça sobre toda a igreja. Queridos, e então nós vamos ver aqui que uma alma que se coloca como vítima, uma alma que se coloca como vítima do Senhor, deseja-o ser assim, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza. E aí nós vamos ver aqui que Santa Matilde, até na hora da sua morte, estava-se ali colocando-se como vítimas, colocando-se como vítima para o Senhor e se entregando então pelos vivos e pelos mortos, por aqueles que estão aqui nesta terra, nesta caminhada, nesta peregrinação. Nós estamos aqui na terra, mas não somos daqui. O nosso lugar é o céu. Portanto, a nossa vida é uma peregrinação, é uma caminhada rumo a Jerusalém Celeste. Então, ela se coloca sempre como vítima por toda a humanidade e também pelos santos, pelas santas almas do purgatório. Por isso vai dizer pelos vivos e pelos mortos, pelas almas do purgatório, que também se faz necessário que nós nos coloquemos como vítimas por elas, que nós tenhamos estas santas almas como nossas intenções nas nossas orações. Portanto, é necessário para aquelas almas que são chamadas a serem almas que desejam ser vítimas, nem todos aceitam, nem todos querem. Então, a alma que se coloca como vítima, a alma que deseja se tornar uma alma vítima quer dizer uma alma que se doa e que se entrega ao Senhor, uma alma em que não se prende aos seus desejos, mas em tudo deseja fazer a vontade do Senhor. E então vive a sua vida a interceder pelos irmãos, a rezar pelas almas do purgatório. E aí vamos continuando. Esta presença até o fim nestes santos desejos mereceram-lhe da liberdade do coração de Jesus uma recompensa singular e bem admirável. O Senhor, fazendo transbordar a medida das suas misericórdias, como a santa fizera transbordar a medida dos seus desejos, quis que no dia da morte dela, nenhum dos agonizantes por quem ela havia rezado em toda a igreja descesse ao inferno. Gente, olha só. Vejam o presente que esta alma vítima recebeu do Senhor. Quando ela estava morrendo no dia da sua morte, o Senhor fez transbordar
a sua misericórdia, assim como os desejos daquela mulher, aonde acabamos de ver que ainda no seu fim de vida, quando estava próximo da sua morte, ela assim se entregava por todos os vivos e mortos. Então o Senhor apremiou esta alma com a graça. Então vai dizer aqui, o Senhor fazendo transbordar a medida das suas misericórdias, como a santa fizera transbordar a medida dos seus desejos, quis que no dia da morte dela, nenhum dos agonizantes por quem ela havia assim rezado em toda a igreja descesse ao inferno. Olha o que uma alma vítima, olha o que alguém que na sua vida deseja se entregar ao Senhor, olha o que o Senhor faz com estas almas. Aquela mulher, ainda nos seus últimos suspiros de vida, ainda com o seu coração batendo, pedia ao Senhor que fosse derramada misericórdia sobre os vivos e sobre os mortos. E o Senhor vai dizer que presenteou aquela alma, aonde todos aqueles que estiveram nas intenções de Santa Matilde antes de morrer, não fossem permitidas chegar no inferno. Olha que presente o Senhor deu para esta alma, que durante toda a sua vida procurou se entregar, procurou se colocar como vítima em holocausto por aqueles que talvez ainda não se encontraram, que ainda não encontraram com o Senhor, ou que por alguma circunstância ou situação da vida viraram as costas para o Senhor, escolheram, fizeram as suas escolhas, mas aquela mulher, sem olhar para quem, com certeza rezando por toda a humanidade, rezando por aqueles que ela não conhecia, quantos foram que receberam a graça? Olha, preste atenção, o Senhor está dizendo aqui agora, preste atenção no que eu vou dizer. Quantos foram que receberam a graça sem sequer pensar e sem sequer imaginar quem foi que fizera este sacrifício por eles, receberam a graça de não ir para o inferno. Portanto, o que o Senhor vem dizer agora aqui para nós é que vale a pena ser uma alma vítima. O Senhor quer dizer para mim e para você neste momento que as orações que você faz pelas almas do purgatório, as orações que você faz pelos drogados, a oração que você faz para que as famílias que estão em dificuldades sejam e recebam também a misericórdia do Senhor, as orações que você faz pelos enfermos, a oração que você faz pela conversão dos pecadores, é coroada pelo Senhor. E nós, São Padre Pio vai dizer que quando chegarmos ao céu, nós veremos as almas daqueles por qual nós rezamos. Queridos, deu para entender o quanto a nossa oração, o quanto o desejo de nos colocarmos como alma vítima traz benefícios? E por isso Nossa Senhora lá em Fátima havia revelado aos 3 pastorinhos que era preciso que rezasse e fizesse sacrifício, porque muitas almas estavam sendo lançadas, estavam se jogando no fogo do inferno. E era porque não tinha por quem rezasse por elas. E aí nós vamos entender então, queridos e amados irmãos,
que colocar-se como vítima é não esperar, é não se colocar apenas por aqueles que são próximos. Então a gente vai entender que a alma vítima se coloca na direção do Senhor e se deixa abrir e se deixa ser conduzido por Ele, que deseja não apenas um seleto grupo, mas todos aqueles que o aceitarem, mas todos aqueles que se voltarem para Ele. E aí nós vamos entender então, porque de todas estas almas tiveram a graça de não ir para o inferno. Talvez aquelas almas estivessem caminhando para o inferno, mas por conta da oração daquela mulher, foram presenteadas. Já deu para você ter noção de que a sua oração é um presente para a vida de alguém? Deu para entender que a sua oração, que aquilo que fazemos, aquilo a que entregamos, recebem um presente? Já viu a graça que a tua oração pode causar na vida de alguém? Por isso, queridos e amados irmãos, somos convidados a ser estas almas. Somos convidados a nos lançarmos nos braços do Senhor. E aí, mais uma vez, eu vou lembrar da oração de São Francisco. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. É dando que se recebe, queridos. Não que as nossas orações elas sejam voltadas apenas para o receber em troca. Mas assim como muitos recebem as nossas orações, nós também recebemos orações de tantas outras pessoas. Sabe naqueles momentos onde nós passamos por grande dificuldade e a gente não faz nem noção de que tem alguém dobrando o joelho pela gente? Sabe quando você se encontra entristecido, passando por tribulações, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida espiritual, e tem alguém que você sequer imagina está dobrando o joelho e pedindo por você? É dando que se recebe. É assim que recebemos. Não que vamos orar por alguém para que alguém ore por nós. Colocar-se como vítima é querer que recebam. É doar-se sem querer nada em troca. É fazer por amor. Nosso Senhor foi vítima, e vítima por amor. O que recebeu em troca nosso Senhor? Ainda hoje, minhas negações. Eu falando abertamente sempre deste amor. E vira e mexe recebe as minhas negações. Mas eu duvido que se tivesse que fazer de novo, ele não faria tudo de novo. Queridos, somos convidados a rezar uns pelos outros. Somos convidados, queridos e amados irmãos, a presentear as santas almas do purgatório com as nossas orações. É necessário, queridos e amados irmãos, que não esqueçamos nas nossas orações de rezar pelos pecadores, pelos agonizantes, pelos que vão construindo uma situação
dentro de si próprio, que vai acarretando em doenças. É preciso que nós coloquemos as nossas orações para que estas pessoas sejam beneficiadas. Olha que graça! Será uma vítima do Senhor e receber assim, como Santa Matilde, de ver que todas aquelas almas a qual ela rezava fora premiada por nosso Senhor Jesus Cristo, não permitindo que nenhuma delas caísse no inferno. E aí nós vamos continuando. Concedeu a todos os que morreram a graça de uma boa morte. E quanto aos que resistiram a toda a graça, não permitiu que morresse naquele dia. Jesus amado. Olha como é forte, queridos e amados irmãos, a relação daqueles que se colocam na presença do Senhor. Olha o quão forte é uma alma unida ao Senhor. O Senhor não apenas deu a graça de todos aqueles que morreram receberem o prêmio e a coroa da vida eterna, mas aqueles que negaram, Ele não permitiu que morressem, para que não fossem para o inferno. Gente, é forte demais. É forte demais. Aqueles que aceitaram, receberam a coroa da vida. Aqueles que negaram por causa da intercessão de Santa Matilde, a qual o Senhor a premiou, não morreram. Porque se morressem, conforme teriam negado, se eles tivessem morrido na negação, não teria como, é escolha. Então o Senhor não permitiu que eles morressem, para que não perdesse nenhum daqueles. Cara, que espetacular isso. Não permitiu que morresse naquele dia. Quanto às almas do purgatório, olha, ela rezou pelos que estavam em vida e pelos mortos. Quanto às almas do purgatório, por quem ela tanto havia rezado, livrou ele multidão incontável. E quanto às que a justiça não permitia livrar inteiramente, fiz elas entrar num lugar de repouso e de consolação. Meu Deus do céu. Então eu vou entender, e então eu vou recordar de um conto de São Padre Pio, que uma vez estava dormindo, recebeu a visita de uma alma do purgatório, e esta alma dizia para ele: Padre, celebre uma missa por mim, e eu serei liberta, e eu já não estarei mais no purgatório. E Padre Pio, ao longo da madrugada, falou para esta alma: pode deixar que a primeira missa do dia celebrarei na tua intenção. Padre Pio diz que aquela alma se entristeceu e foi embora. A primeira missa que São Padre Pio celebrava era às 4, 5 da manhã. Então nós podemos raciocinar aqui e ver a alma ao longo da noite. São Padre Pio dormia muito pouco, varava a noite e entrava à madrugada em oração, rezando o Santo Rosário. Então posso aí, por alto, pensar que ele dormira talvez 2, 3 horas por noite. Então, neste intervalo de tempo, esta alma apareceu para ele,
pediu para que ele celebrasse uma missa na intenção dela, e ela só precisava de uma Santa Missa para que ela fosse para o paraíso. E Padre Pio respondeu assim: a primeira Santa Missa que eu celebrar, celebrarei na tua intenção. E vai dizer que aquela alma se entristeceu. E São Padre Pio, quando foi celebrar a Santa Missa em intenção desta alma, viu esta alma falar para ele: ainda bem, fazem 300 anos que eu espero para sair do purgatório. E aí foi a vez de Padre Pio se entristecer. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Por isso que a Sagrada Escritura vai dizer que um dia e 1000 anos são a mesma coisa no tempo de Deus. Queridos, então eu posso ver aqui o porquê que eu me lembrei deste relato, porque eu acabei de ler aqui que estas almas do purgatório foram libertas a milhões. Muitas almas foram libertas por conta da intenção daquela mulher. E aí nós vamos ver então com esta fala de São Padre Pio, do quão necessário, e por isso que a igreja vai em todas as missas rezar pelas almas do purgatório. E é por isso então que somos chamados a colocar assim nas nossas intenções sempre estas santas almas. E aí nós vamos ver também aqui que assim como na terra aqueles que não estavam preparados e recusaram o Senhor não morreram naquele dia, aquelas almas que estavam no purgatório e não foram possível serem liberadas naquela hora, foram para um lugar aonde receberam um repouso e um refrescor. Então vamos ver que nosso Senhor premiou todos aqueles a qual Santa Matilde rezava. Então, queridos e amados irmãos, rezemos por estas almas, rezemos uns pelos outros. Isso é ser alma vítima. Isso é desejar ser vítima para o Senhor. Quantos necessitam, queridos e amados irmãos? Todos nós somos necessitados. Todos nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. Mas existem aqueles que necessitam um pouquinho mais, que estão em situações, queridos e amados irmãos, aonde não conseguem sequer clamar a misericórdia do Senhor. Nós somos necessitados sim também. Mas com a graça de Deus, conseguimos ainda, com o auxílio dele, da Santíssima Maria, batalhar, lutar, buscar nos tornar almas violentas para que possamos adentrar o reino dos céus. Mas há muitos outros, queridos e amados irmãos, que na situação que se encontram não conseguem fazer. E é por isso que Nossa Senhora então vai dizer que muitos vão para o inferno porque não tem quem se sacrifiquem por elas. Vamos continuar. Quem nos dera esquecermos-nos assim a nós mesmos até o fim, só vivermos do desejo da glória de Deus e da salvação das almas. Entenderam o que eu acabei de dizer? Quando alma que se coloca como vítima é alma que se deixa levar e conduzir pelo Senhor, que deseja abraçar a todos. Ele deseja abraçar a todos, embora muitos, infelizmente, é uma verdade, uma constatação, não tem para que correr e para que não dizer. Muitos não querem. Muitos não querem.
Mas esta alma vítima, esta alma que deseja se abandonar no Senhor, vai rezar pelos que querem e pelos que não querem. E deixe a misericórdia do Senhor, a justiça do Senhor, e deixa que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor diga quem será, quem não será. Esta alma está desprendida de si. Esta alma deseja apenas rezar por todos. E joga nas mãos do Senhor. E coloca nas mãos do Senhor esta responsabilidade. Quanto a nós, devemos orar por eles, orar por nós, orar por toda a humanidade. E então entendeu ela: ó, quem nos dera esquecermos assim de nós mesmos até o fim, só vivermos do desejo da glória de Deus e da salvação das almas. Aspiremos incessantemente este desejo no Espírito Santo e exalemo-no no coração de Jesus, para tirarmos dele incessantemente, de modo universal, a perpétua onda de graça que derramamos sobre toda a igreja. Santa Gertrude mostra-nos outro exemplo de desejos universais e perpétuos tornados eficazes pela liberdade divina. No dia da festa de São Tiago Maior, esse glorioso apóstolo apareceu a Santa Gertrude maravilhosamente. Este glorioso apóstolo apareceu a Santa Gertrude maravilhosamente ornado de todos os méritos dos peregrinos que lhe vão venerar as relíquias. Elevada de admiração, ele perguntou ao Senhor por que tornava o sepulcro deste santo mais glorioso que a dos príncipes dos apóstolos São Pedro e Paulo. O Senhor respondeu: é por causa do zelo de que ele foi devorado pela salvação. Caraca, olha só, gente. É por causa do zelo de que ele foi devorado pela salvação das almas. Ele não pôde converter as multidões, como o desejava para minha glória. Porém, como o seu desejo, sustado por morte prematura, tem todo o mérito perante mim de uma longa vida, indenizo-o por estas conversões inúmeras que se operam agora no seu túmulo. E desde o começo concedi-lhe a recompensa de todos os méritos dos peregrinos, a quem vem em toda grande número. Que instrução animadora para a vítima de desejo. Olha só, São Tiago era consumido pelo desejo, pela conversão das almas pecadoras. Embora não, ele tendo morrido prematuramente, vai dizer aqui, morrendo sem que pudesse, então, ter a alegria de ver todas estas almas, as almas pecadoras convertidas, o Senhor vai dizer que aqueles que vão lá no túmulo dele, olha só, gente, isso é prêmio que o Senhor coroa, isso é uma coroa que o Senhor coloca naqueles que desejam e naqueles que se tornam almas entregues ao Senhor. E então vai dizer que todos aqueles que vão lá com fé e veneram aquelas relíquias, o Senhor os dá a conversão, a cura. É prêmio que ele deu. Então ele diz: porém, como o desejo sustado por morte prematura tem todo o mérito perante mim de uma longa vida, indenizo por essas conversões inúmeras que se opera agora no seu túmulo. E desde o começo concedi-lhe a recompensa a todos os méritos dos peregrinos que a ele vêm de tão grande número.
Que instrução animadora para as vítimas de desejo. É animador, queridos e amados irmãos. Se isso não aquecer os nossos corações, a certeza de saber que com nossas orações, e aí, queridos e amados irmãos, eu vou acabar de lembrar agora. Porque vai dizer a palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Olha como o Espírito Santo ele vai nos conduzindo e ele vai nos iluminando. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Embora a tua família talvez possa não aceitar agora, mas a tua perseverança, a tua crença no Senhor, o teu desenvolver, o teu deixar-se conduzir, a tua abertura de coração, Deus é maravilhoso, glória a Deus por esta revelação. E é por isso então que você quando crê, você quando se entrega, se abandona, você quando se torna uma alma desejosa pelo Senhor, você vai como prêmio levar a tua família. Eles que negam, Deus dará a graça de antes de morrer. Assim como deu a Santa Gertrude, que através da tua perseverança, da tua fidelidade, Ele vai conceder que a tua família, que passou a vida negando, receba o prêmio. E é por isso então que São Tiago ainda lá com as suas relíquias, todos aqueles que peregrinam para lá, com a intenção de receber a intercessão daquele santo, porque quem realiza e quem faz é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como prêmio por aquele santo, recebem a graça também. Olha que espetacular. Vamos continuar. Que instrução animadora para as vítimas de desejo. Deus olha no coração, a intenção ao desejo. Concede fruto a nosso zelo, não em proporção dos nossos êxitos e das nossas obras exteriores, porém em razão daquilo que quisermos fazer, ainda quanto uma morte prematura ou dificuldades insuperáveis viesse a deter-nos. Pensemos a miúdo que pelos nossos desejos podemos assim juntar em pouco tempo os méritos de uma longa vida, e que perante nosso Senhor adquirimos todos os méritos das almas que lhe quisermos ganhar. Queridos e amados irmãos, olha que alegria. Pensemos a miúdo, pensemos detalhadamente, pensemos racionalmente, pausadamente, que pelos nossos desejos, assim, podemos assim juntar em pouco tempo os méritos de uma longa vida, e que perante nosso Senhor adquirimos todos os méritos das almas que lhe quisesse ganhar. Queridos, a nossa intenção, de fato voltada ao Senhor, os nossos desejos voltados e direcionados ao Senhor, vai trazer a nós, as nossas famílias, aqueles a qual temos como intenção. Por isso sempre peço para que coloquemos aqueles que trazemos no nosso coração, aqueles que nos são apresentados nos momentos de oração, porque eles recebem os méritos também. E então o Senhor vai dizer, podemos assim juntar em tão pouco tempo os méritos de uma longa vida, e que perante nosso Senhor adquirimos todos os méritos das almas que lhe quiséssemos ganhar. Isso é espetacular, queridos e amados irmãos. Olha o que nós podemos fazer com a graça de Deus, nos tornando assim vítimas desejosas,
as nossas orações, o nosso doar-se ao Senhor, vão receber méritos aqueles que temos como intenção. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Que graça! Vamos continuar, queridos e amados irmãos. Consolação do coração de Jesus no desejo da cruz. Como falassem de enviar várias religiosas para fundarem um novo mosteiro, Santa Gertrudes, que só desejava a vontade de Deus, posto que se estivesse sem forças, veio prostrar-se diante do seu crucifixo e oferecer-se a ele para esta nova fundação, com grande desejo de sacrificar-se por sua glória. O Senhor apareceu tão sensibilizado com sua boa vontade, que se precipitou da cruz para abraçá-la ternamente, e estreitando-a contra a chaga do seu coração adorável, disse-lhe no excesso da sua alegria: sede bem-vinda, minha cara esposa, tu que és o bálsamo agradável das minhas chagas e a suavização de todas as minhas dores. Porque estas palavras de Gertrudes compreendeu que quando oferecemos plenamente a nossa vontade, a vontade de Deus, seja qual for a adversidade que prevejamos dever suceder, o Senhor aceita esse oferecimento como se, no momento da sua paixão, tivesse aplicado o bálsamo mais suave às suas feridas. Gertrudes perguntou em seguida ao Senhor por que razão permitia que ela tivesse precedentemente o desejo da morte e depois diversos outros desejos de se sacrificar por sua glória, que não chegavam a nenhum resultado. Jesus respondeu: comprazo-me em poder aos meus eleitos diversos, comprazo-me em propor aos meus eleitos diversos sacrifícios que eles nunca terão de realizar, a fim de lhes conhecer a fidelidade a mim. E aqui, olha, o Espírito Santo hoje, ele não para de falar no meu ouvido. E aqui ele me leva direto lá para onde vai ser o sacrifício de Isaac. O Senhor não queria, mas deixou que acontecesse até o final, para ver até aonde Jacó iria. Olha que graça! O Senhor, às vezes, Ele propõe algumas coisas a nós, é preciso que tenhamos atenção nisso aqui agora. O Senhor aparentemente, ou melhor, o Senhor nos propõe certas situações aonde muitas das vezes a gente nem entende. A gente nem entende. Primeiro que é o Senhor que está propondo. A gente não tem o entendimento muitas das vezes. Mas preste atenção. O Senhor, Ele nos propõe muitas das vezes aquilo que está dizendo aqui. O Senhor, Ele nos propõe situações, vamos dizer, permite que aconteçam situações em nossas vidas, veja bem, aonde muitas das vezes nós não nos damos conta, ou não estamos ainda de fato voltados ao Senhor, porque aquele que está voltado ao Senhor acaba percebendo estas situações, ou mesmo que não perceba, está tão fixo no Senhor, está com seus olhos tão fixos no crucifixo, está com os olhos tão fixos em nosso Senhor Jesus Cristo, que ela não chega nem a pensar, ela acolhe aquilo como se fosse do Senhor,
Independente do que quer que seja, veio uma enfermidade, Senhor, essa enfermidade chegou, mas eu estou contigo, o Senhor passe à frente, o Senhor vai me dar forças, e se o Senhor também não der para mim, se o Senhor quiser me dar a cura bem, se o Senhor também não quiser me dar a cura bem também, e está tudo certo, nada muda no meu relacionamento com o Senhor, somos um só da mesma forma, o Senhor me dando bem, se o Senhor não me dá bem também, continuaremos a mesma. O Senhor continua sendo meu Senhor, continua sendo meu Deus, o Senhor continua a ser aquele que me conduz, o Senhor continua tendo total liberdade, o Senhor continua tendo total livre acesso no meu coração. Então, uma alma que está no Senhor, é assim que ela procede. E é assim que nós somos convidados a proceder, é se abandonando no Senhor. Então nós vamos entender aqui que o Senhor, aonde muitas das vezes vai nos propor certas situações, onde muitas das vezes nós vamos de fato de cara rechaçar. Opa, não, isso aqui vai me trazer dano, isso aqui vai me trazer dor, eu não quero. Opa, isso aqui é legal, é agradável, é gostoso, então vem. E aí, então, vai dizer aqui, o Senhor nos propõe essas situações, mesmo sem querer que elas aconteçam. Vai só nos provar. Vai só ver até onde pode contar conosco. E aí nós vamos, então, ver Isaac subindo, pai. Nós temos aqui a lenha para fazer o altar, nós temos aqui o punhal para sacrificar a vítima, mas não temos o cordeiro. E ele vai dizer, calma, o Senhor providenciará. Chega lá em cima, ele arma o altar, ele amarra o seu filho, que é a vítima, levanta então a faca e o anjo do Senhor aparece. Não é preciso sacrificar o teu filho. O Senhor queria saber até onde podia contar com você. Agora, a tua descendência será maior que as estrelas do céu, que as areias da terra. Queridos e amados irmãos, é preciso confiar no Senhor. É preciso saber que o Senhor jamais vai nos dar aquilo que não for bom para nós. É preciso desejar ser uma vítima desejosa do Senhor, mas de fato se abandonar nele. Ainda que aparentemente o que ele peça pareça ser uma loucura. Ele quer saber até onde pode conosco. Até onde ele pode contar conosco. E então vamos continuar. Diz o Senhor, comprazo-me em propor aos meus eleitos diversos sacrifícios que eles nunca terão de realizar. Ele nos propõe talvez aquilo que para nós é uma loucura. Mas ele não vai deixar que a gente passe por aquilo. Mas ele precisa saber até onde pode confiar em nós. Que maravilha! Comprazo-me em propor aos meus eleitos diversos sacrifícios que eles nunca terão de realizar, assim de lhes conhecer a fidelidade a mim e multiplicar-lhes as recompensas. Ele talvez fosse perder o seu único filho, mas ele nem se deu conta, e agora está vindo aqui. Ele nem se deu conta que o filho dele era a promessa. A promessa não se perde. Queridos e amados irmãos, o Senhor vem dizer para mim e para você agora. A promessa não se perde. Se Ele te prometeu alguma coisa um dia,
Aguenta firme. Nem que seja com os 99 anos, 100 anos, não sei quantos anos o Senhor te concederá. A promessa vai ser cumprida. A promessa não morre. O Senhor não mata as promessas. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. As promessas não morrem. E ali, o Senhor nos provando, querendo saber até onde pode conosco. Depois, quer nos presentear e multiplicar as recompensas, como se fossem efetivamente realizadas. Olha que maravilhoso, queridos e amados irmãos. Guarde isso no teu coração. As promessas de Deus não morrem. As promessas de Deus se cumprem. O tempo não resta e não cabe a nós determinar. É Ele que determina. Mas as promessas para a tua vida acontecerão. Assim diz o Senhor. Vamos continuar. Eu vou fazer uma pregação, ainda para esta semana, sobre a promessa. O Senhor está dando aqui e eu já vou anotar. Essa semana, com a graça de Deus, eu vou fazer uma pregação sobre isso. Pregação sobre a promessa. Vamos continuar, queridos e amados irmãos. O desejo de ter desejos. Santa Gertrudes, queixando-se um dia consigo de não poder formular tão ardente desejo quanto desejaria para a glória de Deus, recebeu certeza do altar de que o Senhor fica inteiramente sacrifício com o homem que, não podendo fazer mais, tem ao menos a vontade de ter um grande desejo, e que perante Deus esse desejo lhe será computado como tão grande quanto ele tivera querido tê-lo. Não se... Olha, isso aqui eu já disse alguns dias atrás, em algumas reflexões atrás. Não te inquiete se você não consegue fazer aquilo como queria. Não te inquiete se dentro do teu coração você tem um desejo. Agora é preciso que tenhamos o entendimento de que este desejo deve partir do coração de Jesus, ou deve ter como finalidade nosso Senhor Jesus Cristo. E se você então tiver um desejo de fato fazer ou de realizar alguma coisa, e você não conseguir, por qualquer coisa que seja, por qualquer situação que seja, não te entristeça. Aquele que vê no oculto sabe do teu desejo. Então ele vai dizer aqui: Santa Gertrude, queixando-se um dia de não conseguir formular tão ardente desejo quanto desejaria para a glória de Deus, recebeu certeza do altar que o Senhor fica inteiramente satisfeito com o homem que, não podendo fazer mais, tem ao menos a vontade de ter um grande desejo, e que perante Deus esse desejo lhe será computado como tão grande como se ele tivesse querido tê-lo. Almejemos, pois, nos nossos desejos toda a extensão, toda a intensidade, toda a perfeição que seria mister para o oferecer a Deus a medida da glória e à igreja a medida de graças que devemos e ser-nos afeitos segundo o nosso desejo. Queridos, ontem vou contar para vocês. Ontem, festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu cheguei um pouco mais cedo e aquela ventania estava muito forte. Aquela ventania estava demais e o risco de chover, luz picotando.
E eu fui na sala do Santíssimo e falei para nosso Senhor Jesus Cristo, poxa, eu gostaria tanto de que tivesse essa carreata, de que a gente pudesse experimentar ao menos um pouquinho em meio a esta pandemia, em meio a esta situação. Meu Senhor, eu queria te pedir para que, se fosse da tua vontade, eu falei para ele, se fosse da tua vontade, e dizendo para o Senhor desde já que nada muda, se o Senhor assim não quiser. Mas eu gostaria tanto de que tivesse a carreata, gostaria tanto de que tudo ocorresse da melhor forma possível, com a graça de Deus. Tivemos uma procissão que deu a volta na quadra e aquela procissão ali me encheu de alegria. Uma grande alegria tive naquela procissão. Não externei isso para ninguém, mas tive uma grande alegria. Só naquele pedacinho que demos a volta na quadra. E aí chegamos e houve aquela missa. Todas são espetaculares, é o sacrifício de nosso Senhor. Mas participei daquela missa e tive uma grande alegria. E então pude ter ali uma resposta do Senhor. Não teve a carreata, mas eu tenho certeza que todos aqueles que assistiram àquela missa, seja aqueles que estiveram lá, aqueles que assistiram pela internet, receberam a graça daquela missa maravilhosa. E ali então eu tinha a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito na palavra. Portanto, queridos e amados irmãos, se Ele quiser, bem. Mas se Ele não quiser, bem também, não muda nada. Sabe, não muda nada. E assim, eu vou trazer mais um relato, só para que dê esta ênfase a isso. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas há não muito tempo atrás houve uma grande chuva. Houve uma grande chuva, uma ventania sem tamanho, aonde telhados foram levados, aonde aconteceu um caos muito grande, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos estados aqui do Brasil. E nessa chuva, essa chuva era tão forte e tamanha, que ela começou a invadir a laje aqui de casa, embora sendo coberta. Ela começou a invadir lateralmente, ela encheu a laje da casa, começou então a infiltrar água por dentro do quarto, aonde nós colocamos, sem exagero algum, uma piscina no quarto de casa. Tivemos que mudar, molhou a cama do Jonatas, a gente mudou tudo de lugar. E aquela ventania era tão forte, e eu fiquei tão assustado com a quantidade de água que caía dentro do quarto, que eu tive a loucura, não, em meio àquela situação, eu botei uma escada e fui para a laje. Quando eu cheguei na laje, eu vi a laje cheia d'água, o vento era muito forte, o telhado ficava batendo,
E eu vou ser bem sincero, eu tive muito medo naquela hora, e então eu pude lembrar de Pedro e dos apóstolos que estavam dentro do barco, e aquela ventania, aquele mar revolto, assustaram. Então eles acordaram Jesus, dizendo: Mestre, salva-nos, nós estamos perecendo. Eu me lembrei daquela passagem. Então, todo molhado, era muita chuva de vento, todo molhado eu desci, e assim, o buraco que tem para ir para a laje é bem acima da porta aqui do quarto, aonde dá de cara para aqui para o meu oratório, e eu desci de lá muito assustado. Tereza estava com as crianças lá na sala, porque era muita água aqui no quarto. E eu me ajoelhei aqui diante deste oratório e falei: Senhor, assim como aqueles discípulos tiveram medo em meio àquela ventania, àquela tempestade, e chamaram o Senhor, eu clamo ao Senhor agora e te peço, com todo o fervor do meu coração, que esta chuva pare. E para a honra e glória do Senhor. Eu nunca contei isso para ninguém, a não ser para o meu tio Jorge. Foi a única pessoa a quem eu falei sobre isso. Estou trazendo aqui agora. Estou trazendo aqui agora porque lembrei. Meu tio Jorge foi a única pessoa que eu contei isso. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei: Deus Pai, o Senhor disseste que tudo aquilo que te pedirmos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos concederia. Em nome de Jesus eu peço que esta chuva pare. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, não caiu mais uma gota. Foi automático e instantâneo. Cessou a ventania e parou a chuva. Não estou querendo aqui dizer que foi por mim, não. Foi pelo Senhor. Assim como eu trouxe, que ontem eu pedi para que nosso Senhor pudesse cessar aquele vento e que a gente pudesse ter a nossa carreata. E assim não foi o que aconteceu. Nesta outra vez aconteceu. E o Senhor não deixa de ser para mim menos, porque ontem não aconteceu. O dia que acontecer, bem. O dia que não acontecer, bem também. Que seja tudo para a honra e glória de nosso Senhor. Que seja Ele a realizar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo o meu Senhor. Porque vai além do que vai acontecer. É além daquilo que precisa acontecer. Eu creio nele. Se Ele vai fazer, bem. Se Ele não fizer, bem também. Portanto, queridos e amados irmãos, aqui nós vamos ver o Senhor dizer que o Senhor, desejo ter os desejos com o vosso divino coração. Não, aqui está mais em cima. Comprazo-me de propor aos meus eleitos diversos sacrifícios que eles nunca terão de realizar, para multiplicar-lhes as recompensas, pois conto-lhes todos os bons desejos como se fosse um só. E vai continuar aqui. Santa Gertrudes, queixando-se consigo de não poder formular um ardente desejo, quanto desejaria para a glória de Deus, recebeu a certeza de que o Senhor fica inteiramente satisfeito com o homem que, podendo fazer mais, não podendo fazer mais, tem ao menos o desejo de ter grande desejo, e que perante Deus este desejo será computado como tão grande quanto se tivesse querido ter. Portanto, ontem o Senhor dizia isso para mim. O meu desejo era que acontecesse. Não aconteceu, mas eu tenho a certeza que assim como eu
experimentei uma grande alegria naquela procissão, naquela Santa Missa. Todos aqueles que participaram receberam também. E então vamos continuar. Almejemos por nossos desejos toda a extensão, toda a intensidade, toda a perfeição, que seria para oferecer a Deus a medida de glória e à igreja a medida de graças que devemos a ser-nos afeitos segundo nossos desejos. O Senhor deseja ter desejos, ó Senhor, desejo ter desejos como o vosso divino coração. Apropio-me dos vossos desejos infinitos. Desejo ser todo desejo convosco, para a glória de vosso Pai e para a salvação das almas. E aí vamos continuar. Desejos auridos no coração de Jesus. Por que estes santos desejos é no coração de Jesus que Santa Gertrudes nos convida a auri-los como os auria ela própria. O Salvador dizia, semelhante a Santa Matilde, a respeito de uma alma que ela lhe recomendava e que pedia ter um coração desejoso e amante. Procure ela, no meu divino coração, tudo o que quiser, pedindo como uma criança que pede ao Pai tudo o que deseja. Em particular, procure aurir nela o espírito dos desejos. Queridos, então aqui vai dizer que precisamos pedir ao nosso Senhor com o desejo como uma criança pede. A criança jamais pede uma coisa pensando negativamente ou pensando que ela não vai conseguir. A criança, por isso que a gente vê, a criança pede tudo. Ela não tem nem a noção do valor, do sacrifício que aquilo vai trazer, mas ela pede. Ela pede aos seus pais com confiança, ela pede então esperando receber. Portanto, diz o Senhor, procure ela no meu divino coração tudo o que quiser, pedindo como uma criança que pede ao Pai tudo o que deseja. Em particular, procure aurir nela o espírito dos desejos. Portanto, queridos e amados irmãos, há situações nas nossas vidas que nos deparamos diante de situações que nós precisamos pedir ao Pai com desejo e como se fosse uma criança que não desconfia. No meio daquela tempestade que estava lá em cima do terraço, eu não tive sequer outro pensamento a não ser entregar nas mãos do Senhor de imediato. Foge do nosso controle. E quando foge do nosso controle, queridos e amados irmãos, é preciso saber que não foge do controle de Deus. Se Ele vai realizar, é outro seguinte, mas não foge do controle de Deus. Para Deus, tudo é possível. Para mim, era impossível fazer parar de pingar aqui dentro, era impossível fazer parar aquela chuva cair, mas para o meu Deus não era impossível. E foi para Ele que eu fui pedir, e para honra e glória dEle. No mesmo instante, a chuva parou. Portanto, queridos e amados irmãos, não é pedir segundo a nossa força, não é pedir segundo aquilo que está dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa possibilidade. É pedir como uma criança, que não tem medo e não sabe talvez o quão grande aquilo pode ser, mas que pede sem medo. E assim, queridos e amados irmãos, finalizamos o 25º dia, aonde vai fechar o Senhor dizendo que devemos pedir como a criança pede ao Pai tudo o que deseja.
e procurar botar o espírito de desejo. É preciso que peçamos desejosos. É preciso também, queridos e amados irmãos, assim como diz, que colocar nele o espírito de desejo. O espírito sabe. A palavra vai dizer que nós não sabemos sequer rezar como convém. Mas o espírito vem em nosso auxílio. Portanto, é preciso colocar nos nossos desejos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, que sabe o que faz, que é o nosso advogado, que ele possa direcionar ao Senhor os desejos a qual tem para nós as maiores necessidades. E assim o Pai escuta. E vamos então para a nossa conclusão prática. Acrescentemos apenas alguns pontos ao que foi dito na reflexão. Notemos especialmente os sacrifícios do desejo da cruz. Duas condições são necessárias: a confiança, a fidelidade da alma em fazer o que pode, aonde Jesus a chama alma fiel. E aqui em resumo, em tudo, um desejo, primeiro, sincero, segundo, unido ao coração de Jesus, que é todo desejo, terceiro, infinito, ou mais exatamente, sem limites, universal, perpétuo e perfeito. Esforcemo-nos por entrar nesta disposição. Elas nada oferecem de difícil, nada de triste, nada de assustador. Tudo nelas é desejável, atraente, animador, enriquecedor. Entreguemos nela plenamente pela união ao coração de Jesus, e a elas santificarão grandemente a nossa vida, para a sua glória e para a salvação das almas. Portanto, queridos, tenhamos em tudo um desejo sincero. O desejo precisa ser sincero, unido ao coração de Jesus, que este seja também o desejo do coração de Jesus. E infinito, ou mais exatamente, sem limite. É preciso que desejemos e que nosso desejo seja unido ao desejo do coração de Jesus. Portanto, peçamos a graça ao Espírito Santo de nos ensinar e de tornar os nossos desejos atraentes, que tenham como finalidade os desejos do coração do nosso Senhor, para que subam a Deus como incenso agradável, para que sejam para o nosso Senhor como bálsamo derramado em suas feridas. Vamos nesta canção do Sagrado Coração de Jesus agora pedirmos ao Espírito Santo a graça de tornar os nossos desejos sinceros, de tornar os nossos desejos um só com os desejos do nosso Senhor, e nos tornar então estas almas vítimas desejosas, que desejam em tudo o que deseja o Senhor, que se abandonam no Senhor confiantes de que para o Senhor tudo é possível, de que o Senhor pode realizar o que quer. Peçamos então, nesta canção, ao Sagrado Coração de Jesus.
Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, a teus pés venho, se tu me deixas, humildes queixas, sentido expor. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, a teus pés venho, se tu me deixas, humildes queixas, sentido expor. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, Sagrado coração de Jesus, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Amém, Dona Denise. Que de fato o Sagrado Coração de Jesus esteja presente nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas famílias. Queridos, assim, nesta confiança no Senhor, nesta confiança que para Ele tudo é possível, nesta certeza de que somos convidados a sermos estas almas que desejam ser do Senhor, independente do que quer que Ele deseje realizar em nós. Assim, finalizamos este 25º dia, entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos desejos. Recebe, Senhor, pela força do Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima e sempre bem-aventurada Virgem Maria, os nossos desejos. Que os nossos desejos sejam os desejos do Teu coração, Senhor. Assim, finalizamos
Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, pela tua perseverança, pelo abrir do teu coração, para que o Sagrado Coração de Jesus possa entronizar-se dentro dele. Fiquem todos com Deus. Jesus e Maria sejam sempre louvados. Queridos e amados irmãos, não esqueçam, a promessa do Senhor não morre. A promessa do Senhor pode ser que demore, mas na verdade ela não está demorando. Ela vai chegar na hora que precisa chegar. Deus não demora. Deus realiza na hora que Ele deseja realizar. Jesus e Maria, sejam sempre louvados. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.